essa conversa sobre políticas públicas e Cerrado, ou Cerrado e políticas públicas, omissões, contradições e desafios. O professor Altair Salles, né, fazendo a sua importante explanação, e essa explanação técnica, uma explanação fundamental para a gente entender qual é a diferença entre o fogo e queimada, mas a gente ainda tem a professora Elitânia para ser ouvida em seguida. Então, a gente vai aproveitar esse momento em que o pessoal está voltando, né? Já estão voltando para a sala outra vez, para esse encontro, essa reunião, essa conversa que está discutindo Cerrado e políticas públicas. Agradecendo a todos aqueles que estão presentes nesse momento de conversa. E também pedir a sensibilidade que está chegando, fechar o microfone para não interferir no nosso diálogo, tá bom? Agradecido para todos que puderem contribuir. Se sobrar espaço, a gente abre para perguntas e a gente está aguardando a chegada do professor Altair Salles outra vez. Não sei se ele continua usando o espaço da Tariana ou da Eliane, que apareceu aqui. Eliane? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou do Instituto Altair Salles, mas o professor está no computador da filha dele. Ah, então tá certo. Obrigado, Eliane. Eu pensei que ele tivesse mudado de computador. Grato pela sua companhia com a gente aqui, tá bom? Tá ok. Então, deixa eu ver aqui. Ele está chegando, vamos ver, identificar aqui. Me parece que ainda não. Bom, enquanto ele chega, e para a gente ganhar tempo, nós só temos mais 40 minutos, a professora Elitânia Gomes Xavier, que foi apresentada através do seu currículo, para a sua explanação, uma vez que o professor Altair Salles tinha a proposta de fazer uma explanação mais geral sobre o Cerrado, o fogo do Cerrado, as queimadas e as políticas públicas. E a professora Elitânia tem uma importante incumbência de falar sobre essa temática, só que em termos locais. Então, como que a professora Elitânia poderia apresentar essa demanda aqui no município de Goianésia e no entorno? Professora Elitânia, boa noite. Boa noite, Vanderlei. É uma incumbência um pouquinho complicada, né, de falar de política local. Bom, mas eu conversei um pouquinho com o Vanderlei e falei que eu ia tentar me atentar à parte técnica dessa política ambiental ou da falta dessa política ambiental aqui na nossa regional e no país como um todo, né? Eu até, semana passada, recebi uma proposta para escrever para um jornal local sobre a questão do Cerrado, e eu falei bastante em relação nós temos uma legislação muito interessante. A nossa legislação, ela seria extremamente eficiente se ela fosse colocada em prática. Então, hoje nós teríamos áreas protegidas no Cerrado, nós teríamos áreas que não têm aptidão agrícola, que não têm aptidão para pecuária, que deveriam ser protegidas se a lei fosse aplicada na prática. Até o professor Altair, ele comentou que nós temos uma legislação muito bonita, muito interessante, só que nós, como sociedade, tá, eu me incluo nesse meio, nós não aplicamos essa legislação da forma correta. Acaba que, buscando privilégios individuais, eu quero o meu privilégio de morar na beira do rio, eu quero o meu privilégio de ter a minha área limpa, de ter o meu quintal livre de folhas, de ter
a minha frente da minha casa sem árvores. Então, esse meu privilégio, eu acabo afetando a dinâmica do ecossistema como um todo. Então, a gente tem uma questão muito complicada agora, nesse período que são o fogo. Eu moro numa área, um bairro novo, e a gente ainda tem uns remanescentes de cerrado aqui no Parque das Palmeiras, ainda com uma intensa quantidade de braquiária nesse local. Então, os incêndios aqui, então, como a gente ainda tem essa grande quantidade de massa morta, de capim, que vai sobrando, então você acaba tendo uma intensidade muito grande quando ocorre algum incêndio. E aqui os incêndios são verdadeiramente criminosos, porque você acaba não fazendo esse manejo adequado, você não tem uma poda, você não tem essa parte, cuidado do ambiente, e aí você tem depois as consequências que são esses incêndios intensos, e nós temos também áreas como eu moro próximo a uma área de várzea, a gente tem que uma área muito grande, onde tem uma grande quantidade de buritis, e você vê que o incêndio chega até próximo a esses mananciais, adentro das nascentes, e você vê a diminuição da área florestada, você vê a diminuição dos recursos hídricos aqui nessa região. E aí você percebe o que falta nisso? Falta aquilo que o professor Altair ele falava antes, é o manejo adequado ao longo dos anos dessas gramíneas, é um manejo adequado para não deixar que esse fogo que era brando, que era simples, ele atinja proporções gigantescas como tem acontecido. E aí você vê assim, a sociedade como um todo, até eu costumo brincar muito com meus alunos e falar assim, olha, tá muito quente. O que eu faço com isso? Eu coloco fogo no quintal do vizinho, porque ele não limpou o lote dele, aí vai diminuir o calor, né? Então, talvez vai diminuir a temperatura. Não, eu deveria cortar, manejar, deixar ali o restante ali nesse ambiente, e eu não faço esse manejo adequado. Então, essa parte, esses prejuízos para a zona urbana, eles são muito intensos. E aí nós não conseguimos fazer esse manejo de acordo com o que a legislação pede. Nós temos um programa do governo estadual, por exemplo, aqui em Goiás, que ele trabalha esse manejo correto do fogo. Ele trabalha a questão dos limites das áreas que devem ser preservadas. Você tem as áreas de preservação permanente no Código Florestal, que são devidamente delimitadas. Então, você tem a quantidade que tem que ser mantida isolada, mantida florestada, mas nós, enquanto sociedade, não fazemos isso porque nós buscamos alguns privilégios. Eu não sei se o professor Altair quer fechar a fala dele em relação ao fogo, e aí depois eu daria continuidade a essa parte mais local. Isso, Elitânia, eu acho que está bem colocado assim, essa sua exposição em relação à problemática de Goianésia, né, mais próxima da gente, e é importante que o professor Altair retome no ponto em que parou. Eu só gostaria de requestionar, porque essa temática do fogo, da diferença entre o fogo e a queimada, ela é fundamental, e gostaria que o senhor complementasse o raciocínio a partir de uma informação que o senhor apresenta no filme documentário Sertão Velho Cerrado, e também apresentou já para o jornal Opção em 2014, dizendo mais ou menos o seguinte: o cerrado está extinto, e isso leva ao fim dos rios e dos reservatórios de água. Então, se o senhor puder dar uma esticadinha na sua fala do fogo para a queimada e da queimada para a extinção do cerrado, seria muito importante, professor Altair. Bem-vindo à volta, no segundo momento. Vanderlei, quantos minutos? É porque o tema é tão complexo, eu vou tentar resumir aqui, senão a professora não fala lá. Porque são 2 tempos e 40 minutos, então nós temos mais 35 minutos agora pela frente. Eu então, posso falar quanto, mais ou menos, para resumir? Uns 10 minutos, aí a gente volta para a professora Elitânia e depois a gente fecha para o senhor daí. Tá certo. Bom, então, com a entrada do grande capital, das grandes empresas, a partir de 1970, retirou-se as gramíneas nativas e implantou-se, eu estava dizendo isso, né, as gramíneas exóticas.
e outras plantas exóticas. Ocuparam os chapadões, onde nós tínhamos as campinas, que era povoada por essas gramíneas nativas. Esses ambientes foram ocupados pelos grãos e pela cana-de-açúcar em termos de agricultura. Em termos de pecuária, muitas áreas foi ocupada com a introdução das gramíneas exóticas, né? Então, o que aconteceu? Toda essa consequência que eu já falei, né, advindo disso e advindo do manejo inadequado que a professora estava falando. É necessário um plano de manejo com base no conhecimento. Mas, em relação à extinção do cerrado, é que esses locais onde desapareceu a gramínea nativa, o cerrado, ele é um tipo de ambiente que ele se nos apresenta em estratos, estrato superior, o estrato médio e o estrato inferior. O estrato inferior é o mais importante deles, porque é o estrato onde aparecem as gramíneas nativas, e nessas gramíneas nativas, onde estão, elas estão nos chapadões e nos interflúvios entre um rio e outro, que são áreas planas, o que Milton Santos chamava de campos iluminados. Então, é uma área que o agricultor que vem de fora, com grande capital, ele não precisa de grande investimento, de grande manejo, para ocupar essas áreas. Então, ele ocupa com certa facilidade. Só que, por falta de conhecimento, ao retirar essas plantas nativas dos chapadões e dos interflúvios, o que acontece? Você acaba com as áreas de recarga dos aquíferos. Nós temos os maiores aquíferos do Brasil, estão situados na área de cerrado. Isso porque nós temos uma formação geológica de rochas porosas que armazenam e sugam grande quantidade de água. E armazenando essas águas, elas absorvem essas águas através das áreas planas, que são as áreas de recarga dos aquíferos. Quem faz a recarga é essa vegetação, era essa vegetação nativa que não existe mais. Por isso, a cada ano que passa, nós temos pelo menos 10 a 20 rios menores vão desaparecendo na região do Cerrado. E isso vai afetando cada vez mais a vazão dos rios maiores. Há 2 anos atrás era possível atravessar o Araguaia, em Conceição do Araguaia, ou quase no Bico do Papagaio, a pé. Então, por quê? Porque o Araguaia é um rio que cada dia que passa está se tornando mais largo e menos raso, em função da sedimentação e em função da quantidade de água que diminui, porque o aquífero, que é o aquífero Guarani, que alimenta o rio Araguaia, não tem mais água suficiente para alimentá-lo como fazia há tempos atrás. Da mesma forma, os outros aquíferos que alimentam toda a bacia do Paraná, a bacia hidrográfica do Paraná e do Paraguai, como vêm as águas da Chapada dos Guimarães e da Chapada dos Pareci, a parte sul, e a parte norte vai para o Amazonas, essas águas estão diminuindo a cada dia que passa, porque as áreas de recarga, a vegetação que sugava a água e depositava nos aquíferos, desapareceu basicamente, quase que totalmente. Então, nesse sentido, o que ficou do Cerrado, né? Nós diminuímos cerca de 80% do nível dos aquíferos. E isso eu falo de cadeira, porque eu analiso todo mês os relatórios elaborados pela CPRM, passa pelas minhas mãos. Então, nós temos
80% menos de água nos aquíferos que nós tínhamos no Cerrado. Então, a cada ano que passa, isso vem diminuindo. Então, depois, a vegetação rasteira do Cerrado, que era a vegetação que sustentava o Cerrado, que vive em simbiose com as outras plantas do Cerrado, essas desapareceram totalmente. Se nós tivermos 1% das gramíneas nativas, muitas das quais nós nem chegamos a conhecê-la botanicamente, né? Se nós tivermos 1% dessas gramíneas nativas, é muito. E no que se refere ao Cerrado estrito sensu e ao Cerradão, o Cerradão não existe mais. E o Cerrado estrito sensu existe existe na forma de áreas salpicadas por uma ou outra arbórea, planta arbórea, sendo que a degradação do cerrado não se mede por uma ou outra árvore, e sim pela comunidade de vegetais. Então, você tem que ter uma comunidade. Então, o Cerrado estrito sensu existe de forma salpicada em torno de 15% no máximo. As veredas, 15%. As matas, que eram o antigo Mato Grosso goiano, que eram as áreas sombreadas do Cerrado, hoje estão na faixa de 5%. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu falo que o Cerrado, ele praticamente desapareceu. Você pode fazer do Cerrado o que você quiser. Você tendo tecnologia, você pode transformá-lo numa grande plantação de grãos, numa grande plantação de algodão, numa grande floresta de eucalipto. Você pode fazer muita coisa, você tendo tecnologias que corrijam a acidez do solo, que acabe com o solo oligotrófico, que aumente a capacidade de nutrientes do solo. Você pode fazer muita coisa no Cerrado. Só que as plantas colocadas no Cerrado não exercem a função ecológica das plantas originais. Daí, a cada ano que passa, o nível das águas diminui e, consequentemente, nós estamos caminhando gradativamente, de forma muito violenta e rápida, para o desaparecimento do Cerrado. Então, é nesse sentido que eu falo. Poderia dar mais elementos, mas eu quero ouvir um pouco a professora, porque eu não quero tomar o tempo da professora. É isso aí. Obrigado, Vanderlei, por me ceder mais esse pedacinho de coisa. Sim, eu estou assim, entusiasmado com o conhecimento, com a abordagem que o senhor faz em relação a esse elemento, inclusive histórico, desde o fogo, passando pela queimada, até chegar na extinção de rios e de mananciais que nós temos aqui na nossa região do Cerrado, né? É muito importante isso que o senhor está dizendo, e eu gostaria de saber, nessa direção da Ilitânia, como que acontece essa percepção aqui no município de Goianésia, e se existem alguns eventos ou programas ou algum projeto que possa, talvez, provocar alguma situação que desenvolva uma prática mais consciente, uma prática mais educativa desse tema do Cerrado. Bom, Vanderlei, até assim, acho que a gente deveria ter aqui, pelo menos a gente teve, acho que foram 227 candidatos a vereadores por Goianésia, acho que cadastraram a candidatura, e temos 5 candidatos a prefeitos e 5 a vice-prefeitos, né? Acho que todos eles deveriam estar aqui para a gente questionar eles sobre essas políticas possíveis para os próximos 4 anos. Nós estamos, né, Vanderlei, juntos aí já há pelo menos uns 4 ou 5 últimos anos, tentando trabalhar o processo de educação ambiental aqui no município,
tentando trabalhar algumas demandas que o município exige em relação a ações práticas, né, que eu sempre costumo falar com você, Vanderlei, a gente precisa de política prática, né, e não só de politicismo aqui em relação ao meio ambiente. Tudo bem que agora, nesse momento, nós estamos passando por uma pandemia, nós não conseguimos direcionar os nossos olhos para o meio ambiente, porque nós estamos pensando apenas em uma vacina para controlar a pandemia. Mas, enquanto isso, nós estamos sofrendo as consequências de um meio ambiente, correntes aí que falam em relação a os caos que o desequilíbrio ambiental pode provocar no meio ambiente. Então, eu tenho uma floresta desequilibrada, o que esses animais vão fazer? A gente pensa assim, não, a onça vem para a cidade, a onça eu vejo. E o mosquito que vem e traz junto lá do cerrado que eu desmatei um vírus que provoca danos na cidade. Eu desmato uma área de floresta e vem com elas uma grande quantidade de fungos e bactérias que são espalhados para a zona urbana e a sociedade não pensa nessas consequências. Então, enquanto eu retiro fragmentos florestais, eu elimino, sim, eu faço monocultura, tá? E transformo aquela área em uma linda lavoura que é economicamente viável. Tá? Eu sou agrônoma, tá? Então, gente, eu não estou falando assim que eu não vou plantar grãos. Eu preciso pensar nesse equilíbrio. Uma vez que o ambiente no campo não está em equilíbrio, as consequências vêm para a zona urbana. Goianésia hoje, ela tem dificuldade de abastecimento. É um problema sabido aí há muitos anos. Então, a cada ano nós temos dificuldades, a partir do mês de agosto até dezembro, de fazer a manutenção, levar água para todas as casas. Existe racionamento de água, existe poços artesianos que as pessoas falam, não, então se está tendo racionamento na cidade, então eu vou fazer um poço artesiano. O poço artesiano não suporta a demanda que a sociedade quer atender essa demanda urbana. Por que não atende? Porque lá no campo, uma nascente secou, porque lá em algum local houve desmatamento, em algum local houve uma água aqui de uma chuva que não infiltrou no solo, um aquífero que não teve reposição, e aí eu tenho as consequências lá na frente. Então, não é algo isolado. O ecossistema, ele não trabalha em nenhum momento, mesmo que ele esteja desequilibrado, de forma isolada. Então, se não tem água infiltrada, lá nos nossos planaltos, falta água na torneira de alguém. E às vezes isso vai faltar daqueles que têm menos condições financeiras, porque eles acabam não conseguindo pagar por uma água que tem um valor mais agregado, não consegue comprar no supermercado, não consegue comprar numa loja. Então, se não chega na sua torneira, ele vai ter algumas dificuldades. E o município de Goianésia, ele passa por essa dificuldade. E aí a gente tem aqui duas possibilidades de abastecimento urbano, uma é no córrego Forquilha, né, que o pessoal chama de córrego Anda-Só, e o córrego Rio do Peixe. Então, o córrego Forquilha, ele é de ponta a ponta, pessoas já vivem naquela região há muitos anos, é uma área que tem muitas veredas, mas parte dessas veredas, elas estão antropizadas. Eu fiz um trabalho agora recente de iniciação científica com o Ricardo Mesquita, ele acabou de formar agora. Então, nós fizemos um levantamento e no trabalho dele, 50% das veredas que tem no córrego Forquilha estão antropizadas. Apenas 40% da área de preservação permanente que deveriam estar naquela área ainda existem. Isso que a gente conseguiu fazer um mapeamento apenas por satélite. Nós não fizemos em loco. Quando você vai em loco, você percebe que essa área é muito menor do que aquela que você percebe via satélite em relação à Copa das Árvores. O outro córrego que a gente tem que abastece a cidade, que poderia abastecer a cidade, é o Rio do Peixe. E esse Rio do Peixe, ele está passando por um processo de loteamento de ponta a ponta. Então, quem já conhece ali a região sabe que boa parte desse córrego está sendo loteado. Fecha a porta, por favor.
Gente, desculpa, tem uma criança aqui. Então, esse córrego está sendo loteado e as pessoas, o que elas fazem quando eles vão fazendo esses loteamentos às margens desse córrego? Eles vão desmatar para poder construir um barraco, para construir alguma coisa, para poder usufruir daquela água. E aí ele não pensa na consequência que, uma vez que eu retiro a APP daquela água, eu faço o que estão fazendo, o que foi feito ao longo dos anos lá no Rio Araguaia. Esse córrego ele passa a ficar mais largo e cada vez mais raso, e aí essa lâmina de água não é suficiente mais para o lazer dessa população. Mas o quê? De ponta a ponta, eu tenho vários sitiantes. Então, eu estive numa área essa semana e eu vi que boa parte deles já foi loteado. Você encontra em jornais locais venda desses lotes, que é ilegal. Então, é um córrego que deveria estar com, no mínimo, 30 metros de área de preservação permanente de ambos os lados. E aí você chega no local, tem ali dezenas e dezenas de famílias desmatando para construir um rancho. E você fala, para aí, cadê o juízo? O que falta para essas pessoas? Né? O que está faltando para o poder público ver uma situação dessa? Porque todo mundo visualiza, todo mundo lê nas mídias. Todo mundo vê os recados no Facebook, vê no Instagram, a venda desses lotes. Por que ninguém não faz nada? Às vezes falta interesse político, porque eu preciso do voto agora em novembro, a nossa eleição, em dezembro, né? Então, eu preciso do voto dessa pessoa. Eu acabo não fazendo essa intervenção que eu sei que é errada. Nós temos aqui dentro da cidade o córrego Calção de Couro. E aí nós temos áreas que precisam ser trabalhadas, eu tenho APPs que precisam ser restauradas, mas ninguém tem coragem de falar assim, não, eu vou fazer o processo de restauração, eu vou fazer um projeto, eu vou peitar esse processo de restauração, porque isso acaba implicando numa política local, e eu conheço a pessoa que mora ali, eu conheço Beltrano, conheço a família dela, e a família dela acaba votando em mim em todas as eleições municipais. Então, é um complicador muito grande, Emanuel. Não sei. Então, esse complicador de trabalhar, assim, de pensar como eu vou trabalhar política local sem fazer essa troca, sem ficar trocando o que é legal, trocando as legalidades, trocando a prática da legislação por um voto. A legislação, ela existe. O córrego Calção de Couro, ele tem menos de 10 metros, então ele deveria ter 30 metros à direita, 30 metros à esquerda de área florestada isolada. Nascente do córrego Calção de Couro. Eu descobri essa semana, né, Vanderlei, que até comentei com você, que uma das nascentes, que é a que fica no setor Negrinho Carrilho, ela é considerada uma área de proteção, ela é um parque florestal. Unidade de conservação. Isso, é uma unidade de conservação. É a unidade de conservação Florescer. Então, ela tem 8,4 hectares naquela unidade. Então, ela precisa ser isolada, ela precisa ser restaurada, porque a gente chega no local e você encontra uma grande quantidade de espécies exóticas naquele ambiente. Então, falta o quê? Falta vontade política e falta conhecimento da população. Porque eu quero morar na beira do rio, eu quero morar para explorar aquele ambiente. Mas e aí, uma vez que eu degrado aquele ambiente, tá? Ah, mas não foi minha intenção, tá? Então não é intenção, sei que não é intenção degradar o ambiente em um lugar que eu acabei de comprar para sobreviver. Mas eu acabo fazendo isso por falta de conhecimento. E aí é onde entra, mais uma vez, a gente tem uma equipe aqui que são os educadores ambientais, que às vezes eu fico muito brava com o Vanderlei, que eu falo para eles, Vanderlei, eu preciso de prática. Eu não consigo trabalhar com a parte ambiental se não for ir lá no campo, pegar uma equipe, pegar um aluno e ir lá plantar uma árvore, trabalhar isso e ficar só na conversa política. Então, falta uma atuação da sociedade, de entender a necessidade e que ela faz parte desse ecossistema, que ela faz parte ela precisa desses serviços ecossistêmicos, porque a água ela não vai infiltrar se o solo não tiver cobertura. O que vai acontecer com essa água? Ela vai passar direto
sobre o solo, carregando as partículas do solo e vai se acumular em algum lugar onde estiver mais raso. Então, assim, são vários tipos de conhecimentos que a gente precisa passar para essa população e que ela ainda não entende, ela não sabe nem das próprias necessidades. Então, eu preciso de água na minha casa, mas para que tenha água na minha casa, eu preciso ter uma área de campo preservada. Eu preciso ter, no mínimo, o que a legislação pede, que é reserva legal de 20%, e eu tenho as APPs preservadas. Aí eu teria os topos de morro, eu teria as veredas, eu teria os campos alagados, teria todas essas áreas, os cursos d'água preservada. Mas nem isso a nossa população consegue fazer. No trabalho do Ricardo também, a gente percebeu que dentro desse leito de rios, você tinha várias intervenções. Então, um local onde é de abastecimento urbano, as pessoas vêm e constroem poços para piscicultura. Aí precisa construir no leito do rio, só ele vai utilizar essa água e o bem público. Então, como interferir nisso? Como que o poder público vai largar o politicismo do lado e vai criar uma política a longo prazo para fazer essas interferências? Então, eu, como professora nesse segmento, na área de educação ambiental, de gestão ambiental, eu vejo uma falha da sociedade, porque cada um quer os seus próprios privilégios, não pensa no utilitarismo como um todo, né, no bem-estar da população, e eu vejo uma má vontade política de se criar, não, eu vou fazer esse projeto, eu vou melhorar o processo de restauração desse ambiente, porque é para o bem da sociedade. E aí eu preciso pensar no que está lá na nossa Constituição, que eu preciso de um meio ambiente equilibrado e cabe ao poder público e à sociedade fazer com que esse meio ambiente ele permaneça apto e de forma utilizável para nós e para aqueles que vão chegar no futuro. Mas quem é que vai fazer isso? A gente tem aí agora para escolher, né? Eu não sei quantas pessoas tem aqui na sala, deixa eu dar uma olhadinha. Nós temos 42 pessoas aqui na sala. Nós vamos escolher vereadores. Pergunta para o seu candidato qual é a política que ele tem, qual é o projeto que ele tem para a questão ambiental. Nós temos 5 candidatos a prefeitos no município. Senta com ele e pergunta, o que você vai fazer para restaurar a área do córrego Forquilha que abastece o município? O que você vai fazer com o loteamento ilegal do Rio do Peixe? Então, essas pessoas não têm essa noção. A gente precisa provocar isso naqueles que serão eleitos, que vão ganhar aí pelos próximos 4 anos. Mas nós acabamos achando, não, deixa lá, eu não vou me envolver com política, eu não vou me envolver com questões polêmicas, porque eu não quero cansaço mental. Mas, enquanto isso... o que é um termo que foi utilizado, né, numa reunião, enquanto isso a boiada vai passando, o meio ambiente vai ficando totalmente em desequilíbrio. O próprio Ricardo Salles utilizou essa expressão, né? Deixa o rolo compressor passar para a gente aproveitar essa pandemia para acabar com a legislação ambiental, né? Desculpa a intervenção, Elitânia, porque nós só temos mais 6 minutos. Uhum. E o tempo é o nosso traidor nesse momento, infelizmente. Eu gostaria que em 2 ou 3 minutos, cada um falasse assim, das suas conclusões acerca desse momento. E eu gostaria também, se fosse do agrado, da vontade do professor Tiago, que é nosso colaborador e parceiro no projeto do Núcleo Socioambiental e dos educadores ambientais, que é uma importante, eu acho que, iniciativa aqui para o município de Goianésia. Se o Tiago também quer fazer uma interferência e uma questão para os participantes, professor Altair e professor Elitânia, fica à vontade. Professor Tiago, boa noite. Tenta assim ser breve, porque nós temos de fato só mais 5 minutos. Comigo a palavra agora? Mas assim, com brevidade, assim... Não, pode deixar, tranquilo. Não, primeiro, assim, eu tenho que agradecer, né, a participação, e assim, né, muito bom, né, ouvir o professor Altair várias vezes, né, desde pequeno, né, em algumas ocasiões ele apareceu aqui em Goianésia, né, assim, justamente falando sobre a temática do Cerrado, né, também parabenizar
a professora Elitânia, assim, pela fala, né, pela incumbência realmente, né, não fácil de falar né, de ambiente localmente, ainda mais nesse período, né, de política. Né? Aproveitando então, vocês estavam falando aqui da questão da boiada, né? Me veio né, mais toda essa questão da sociedade, né? Também fazer o seu papel de conscientização e de cobrança. Por agora, me parece que o Ricardo Salles, né, o ministro do Meio Ambiente, também utilizou os conselhos, né? Estava tentando diminuir ali a proteção às áreas de Restinga e Manguezais, se eu não me engano, né, da região litorânea. Então, assim, o que me chama a atenção nesse momento é a forma como instrumentos que deveriam ser da sociedade, né, de cobrança do poder público, são manipulados, né, como, por exemplo, os conselhos. Né? Então, assim, a ideia do conselho seria o quê? Ter uma representatividade do setor público, do empresariado, né, da classe que movimenta, né, economicamente, e da sociedade civil. Né? E aí, assim, a gente não vê isso na prática, né, fazendo um link aí da situação, né, no país com a local, inclusive, né, assim, a gente não teve, né, praticamente não tivemos um conselho do meio ambiente municipal, né, ou se teve, esse conselho não reuniu, a gente sabe porque vários eventos que a gente fez ali, a questão do calção de couro, né, as tentativas de revitalização, a audiência pública, né, toda aquela questão então, né, das obras lá, né, sem o cuidado, né, assim, o cuidado técnico, né, e jurídico necessário, né. Então, assim, faltou muito e falta ainda né, esse envolvimento da sociedade através dos mecanismos né, que a democracia proporciona, que não são apenas o voto. Né? Então, tem a participação, né, nesses conselhos, nas audiências. Né? E aí, assim, fica a grande questão, né, para nós, né, para ser breve, como o professor Vanderlei pediu, só deixar aqui assim, o que seria uma reflexão, né, como que nós vamos, né, nesse momento de política, aproveitar isso. Você falou, né, Elitânia, dos candidatos a prefeitos, alguns já perguntaram sobre propostas ambientais, né, mas assim, a gente vê que é sempre aquela coisa, né, eleitoreira, né, então assim, a gente tem que vincular, né, conscientizar a população, por exemplo, os agricultores que vão utilizar a água, né, aqueles principalmente que vão utilizar os recursos, né, e que vão ser mais prejudicados ali com né, com a degradação. Né, então, de alguma forma, né, conscientizar, né, esses agentes aí para a gente poder ter órgãos de fiscalização, né, de participação aí da sociedade, né, que tenham uma visão do tripé da sustentabilidade, né, que é alinhar preservação, né, a manutenção, né, das condições ambientais, né, dos ecossistemas e a questão econômica e social também. Né? Então, como que nós vamos fazer para, né, para isso se tornar, né, digamos assim, uma bandeira, uma demanda e ser, então, viabilizada, cobrada como política pública. Basicamente isso. Obrigado, professor Tiago. Valeu muito a sua intervenção. Eu acho que é um outro olhar e cada olhar na questão da perspectividade vai completando as ideias, o conjunto das ideias que a gente tem refletido aqui nesse encontro. E eu provoco tanto o professor Altair quanto a Elitânia, o professor Tiago e quem queira mais participar, para a gente retomar essas discussões no momento posterior, justamente para ver, então, políticas práticas, como bem explanou a professora Elitânia. E o tempo está terminando, agradecer a todos que puderam participar desse momento. E o professor Altair falou, na primeira palavra que ele mencionou, aquilo que a Elitânia tratou na maior parte da reflexão dela, que é a questão do conhecimento. Então, para fechar, professor Altair, me parece que a educação que pode gerar consciência ambiental, não é? A educação é fundamental para difundir o conhecimento. Agora, só o conhecimento não basta. É necessário que nós tenhamos consciência, porque o conhecimento agrega valores na nossa vida, mas a consciência é que muda a forma de agir da população e da pessoa.